Dando continuidade à história, Sonhos de Liberdade, ditado pelo espírito Jussara, escrito pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 4. A fuga. Os escravos servos da casa comentavam que os senhores estavam passando por dificuldades financeiras. O senhor tem deixado claro que o dinheiro está pouco, disse uma moça. Nós, com certeza, seremos os mais prejudicados. Vão racionar nossa alimentação, lamentou um escravo. Comemos o que a horta produz e muitas frutas, e as árvores estão aí. Comemos pouca carne e o farelo está plantado. Acho que não tem como nos alimentarmos menos, disse Bibão. Sabiam que o dinheiro era usado para comerciar, comprar coisas, mas os escravos da senzala não o conheciam e nem sabiam usá-lo. Esperançosos, esperavam que o senhor resolvesse os seus problemas e que não piorasse a vida deles. Ao chegarem uma tarde do trabalho, encontraram no pátio 3 negros com cabeças baixas e infelizes. Estavam amarrados com cordas e um feitor ordenou a Bibão e a Ninha. O senhor ganhou esses 3 escravos. Estão machucados. Cuidem deles. Quero os bons para o trabalho daqui a 3 dias. Este, disse apontando para o mais velho, é um fujão. Sabá está marcado com ferro porque gosta de fugir. Este outro é castrado, chama-se Bastião, e esse é Nércio. Vou desamarrá-los, e não fujam, porque a ordem é para dar um tiro certeiro. Ficaram olhando-os curiosos. Ninha lhes deu água e pediu que sentassem. O feitor deu a Ninha uma faca para que cortasse os cabelos deles. Os 3 ficaram quietos. Os outros escravos foram tomar banho. Tomavam banho separados. As mulheres iam atrás de um cercado de folhas. Quando Ninha acabou de cortar o cabelo deles, devolveu a faca ao feitor e pediu aos 3. Vão tomar banho, estão muito sujos. Sabá e Nércio não estavam acostumados a tomar banho. Em muitas fazendas era raro escravos da senzala se banharem. Tirem as roupas sujas, pediu Ninha. Vou arrumar outras limpas para vocês. Olhou para Bastião e disse: Você toma banho de calças. Depois vá trocar-se ali atrás. Bibão ajudou Sabá a se banhar, a lavar as suas costas que estavam muito machucadas. O peito e o rosto estavam marcados com ferro quente. Alguns ferimentos estavam inflamados. Ele sentiu dores, mas não gemeu. Ninha preparou seus emplastos, pediu a Bibão para colocar em Bastião, e ela colocou em Sabá, e depois deu chá, para que tomassem. Isso ajudará a cicatrizar as feridas e amenizará as dores. Agora comam. Os 3 estavam famintos e comeram muito. Ninha arrumou lugar para dormirem. Passaram o dia trancados na senzala. À tarde, quando os escravos chegaram da lavoura, encontraram os 3 com aspecto melhor. Já tinham se banhado e esperavam-nos para o jantar. Ao entrarem na senzala, Bibão falou a eles: Vendo vocês machucados assim, afirmo que aqui até que somos bem tratados. Se obedecerem, exclamou Sabá. Temos escolha? Perguntou Bibão. Pode-se fugir, respondeu Sabá. O que adianta fugir se não temos para onde ir?
falou Bibão. A cor da nossa pele nos condena. Somos negros, portanto, escravos. Você fugiu, foi capturado e recebeu o castigo. Ia ser morto, falou Sabá. Marcaram-me o peito e o rosto com ferro. Me colocaram no tronco. Recebi chicotadas. No outro dia, ia ser chicoteado novamente, e no outro também, até morrer. Iam me matar lentamente para servir de exemplo. O senhor desta fazenda me viu e falou que não precisava me matar, que ele ia ficar comigo. Escutei o meu ex-senhor dizer: Você gosta de rebeldes? Temos mais 2, se quiser pode levá-los. O feitor me desamarrou, uma escrava me ajudou, me deu alimentos e me colocaram numa carroça com algumas mercadorias e vieram para cá. Por que fugiu? Perguntou Bibão. E escravo precisa de motivo? Quero ser livre, já não basta? Respondeu Sabá, indagando com um tom rude. Depois, amenizando, falou compassadamente. Teve sim. Tudo começou quando gostei de uma escrava e passamos a viver como companheiros. O senhor a vendeu ou a deu de presente para uma sobrinha. Sofremos muito ao nos separarmos. Vendo-me triste, os feitores riram de mim, dizendo gracejos. Fiquei desesperado e com raiva. Não fui inteligente. Nisso você, Bibão, tem razão. Não planejei a minha fuga. Pensando que ia encontrar com a minha amada, saí da senzala sem rumo certo, achando que ia encontrá-la, libertá-la, e iríamos para um lugar e viveríamos livre. Mas nem sei onde ela está. Fugi para a floresta, passei fome, sede, e fui capturado pelos capitães do mato. Ainda bem que o nosso senhor o salvou, exclamou Ninha. Não sei se é ainda bem, falou Sabá. Talvez ele se arrependa, mas com certeza ele e a família serão poupados. Sabá, revolta não resolve, aconselhou Bibão. Eu sei disso, falou ele, mas como não ter revolta? Vamos dormir, falou Ninha. Miguel observou tudo com atenção. Não gostou de Sabá. Achou que ele se dizia revoltado, mas na realidade sentia muito ódio. Ele tentou ser simpático apenas para conquistar os escravos da senzala. Miguel sentiu que Sabá iria com certeza fugir novamente e complicar a vida de todos. Por que será que o nosso senhor trouxe para cá esses 3? Miguel perguntou baixinho a Ninha. Escravos se compram com dinheiro, respondeu Ninha baixinho também, ou se adquire por trocas. Se é verdade que o nosso senhor tem pouco dinheiro, ele trouxe esse sem pagar nada. Isso não vai dar certo, exclamou Miguel. Ninha não respondeu. Olhou para Miguel e pelo seu olhar concordava com ele. Foram dormir. Na noite seguinte, Nércio contou a sua história. Na fazenda em que eu morava, somente os fujões e os preguiçosos recebiam castigos. Eu trabalhava do lado de fora da casa grande, no jardim. Rachava lenha, cuidava da horta e do pomar. A Sinhazinha, filha dos meus senhores, uma branca muito feia, vinha sempre conversar comigo, pedindo para pegar frutas, verduras ou flores para ela. Desconfiei que ela podia querer algo mais. Tive medo e passei a evitá-la, chegando até a correr dela. Que situação! Exclamou Bibão. Ser escravo não é fácil, opinou uma escrava. Se você tivesse cedido aos caprichos dela, seria castigado. Se não cedesse, também. Mas continue contando. De manhã, Ambrosa, a escrava cozinheira, me pediu lenha e, disfarçando, me contou. Nércio, o senhor vai dá-lo logo,
vão levá-lo embora. A sinhazinha está interessada em você, e o senhor percebeu. Ele é justo, sabe que você não tem culpa, mas mesmo assim resolveu afastá-lo. Meu Deus, exclamei chorando. Não quero ir embora. O que faço? Nada, respondeu Ambrosa. Você quer que eu dê algum recado? Diga à minha mãe, para me abençoar, e que deixe o abraço a todos. A escrava entrou rápido na cozinha e eu fui pegar a lenha. O feitor me chamou, me amarrou com as cordas, ordenou que montasse no cavalo e, sem dar nenhuma explicação, puxou o cavalo e saímos da fazenda. Fui embora chorando. Lá deixei os meus pais, irmãos e Florzinha, uma negra linda que eu amo. Tudo porque a sinhazinha branquela se interessou por mim. Fui levado para outra fazenda. Fiquei na senzala por algumas horas. À tarde foi-me dito que ia partir novamente. O feitor disse: o senhor daqui não quer escravos problemas. Você com esses dois vão embora e vim com eles para cá. Viver aqui não é ruim, Bibão tentou animá-lo. Lá eu fazia um trabalho mais leve. Aqui irei para a lavoura. E como conviver com a saudade? Nem deixaram eu me despedir da minha família e de Florzinha. Ela com certeza arrumará outro, e a minha mãe deve estar sofrendo muito. Estou tão infeliz. Nércio chorou, e muitos choraram também. Separar-se dos que amamos sempre é muito difícil. Miguel sentiu saudades de sua mãe. Lembrava-se dela somente quando se despediram. Pensou triste. Será que a minha mãe está viva? E meus irmãos, onde estarão? Entendo o sofrimento de Nércio. Eu não quero gostar de mais ninguém. Gostei de Isabel, agora lúcida, que mudou tanto depois da maldade que recebeu, que não é mais a mesma. A Isabel que eu amei acabou, mas ainda sei dela. E Nércio com certeza nunca mais saberá da sua família e nem da sua Florzinha. Nós vamos ajudar vocês três no serviço na lavoura, até se acostumarem e aprenderem, determinou Bibão. Todos concordaram e foram dormir. Na noite seguinte, uma escrava olhou para Bastião e perguntou: E você, por que veio para cá? Conta para nós o que aconteceu. Bastião, você não precisa contar nada se não quiser, falou Ninha. Os senhores não precisam de motivos para nos dar ou vender. Eles dispõem de nossa vida. Vieram para cá obrigados e espero que aqui vivam melhor. Todos ficaram quietos, estavam curiosos, mas não ousaram pedir ou comentar o que poderia ter-lhe acontecido. Miguel achou que ele não ia dizer nada, mas Bastião falou devagar. Minha história não difere muito da de Nércio. Assim, a esposa do senhor traía o marido com alguns negros. Todos os escravos da fazenda tinham medo desse envolvimento, mas nunca aconteceu nada, nem com as escravas que eram obrigadas a dormir com ele, e nem com os negros da sinhá. Quando ela me falou para ir ao quarto do fundo, estremeci. Tinha uma sensação estranha, como se algo fosse acontecer comigo. Fui pequeno para aquela fazenda. Meu senhor me comprou no mercado. Não me lembro de nada, nem de minha mãe. Cresci na fazenda e não era apegada a ninguém. A sinhá me fez seu amante fixo. O senhor e ela viajaram e o filho deles, já adulto, mandou-me castrar e me levar ao mercado para ser vendido. Sofri muito. Senti muitas dores, quase morri. O empregado, em vez de me levar ao mercado, me deixou na fazenda vizinha e falou a todos que eu tinha morrido no caminho. Já cuidaram de mim.
O dono dessa fazenda não queria mais escravos com problemas. Como o feitor me disse, e fui doado, e vim com eles. Bastião chorou. Desta vez ninguém fez comentários e foram dormir. Sabá aproveitava-se de todas as oportunidades para manifestar a sua revolta e dizer que iria fugir. Os feitores implicavam com ele e o vigiavam. Uma tarde, ao se banharem, ele aproximou-se de Miguel. Você disse numa noite que para fugir precisa saber para onde. Você sabe? Não, nunca saí daqui. Vim pequeno de outra fazenda que era pior que esta, e não me lembro nem para que lado fica. Não dá para entrar e se esconder na mata. Os feitores acham fácil. Tem de haver um modo, exclamou Sabá com raiva. Ninha escutou, aproximou-se de Sabá e lhe pediu: amenize a sua revolta. Acabará sofrendo mais por isso. Tente não maldizer. Você é boa, mas não deve se intrometer em minha vida, respondeu ele. Sabá saiu de perto e Ninha falou a Miguel. Estou preocupada, Miguel. Sabá é um revoltado, e a revolta é como uma doença contagiosa. Se espalha fácil. Logo muitos na senzala estarão revoltados e o sofrimento será maior. O senhor deles não era má pessoa e a Sinhá os defendia sempre, mas havia na fazenda um feitor que era mau, que não abusava porque era empregado e cumpria ordens. Os escravos não gostavam desse feitor, temiam-no. As escravas servas da casa grande estavam apreensivas e comentaram na senzala. Não sabemos ao certo o que está acontecendo, disse uma delas. O senhor está muito nervoso. O senhorzinho que está longe estudando escreveu que vai casar com uma moça da cidade e não com a sua prometida, com a moça que o pai escolheu. A sinhazinha está muito estranha. Sua ama disse que ela chorou e que não quer casar com o homem que o pai quer. A nossa sinhá está muito triste. Os escravos da senzala depois ficaram sabendo que o sinhorzinho casou-se com a moça da cidade e que o pai não queria mais vê-lo. O senhor tinha 8 filhos e o que fora para a cidade era o mais velho. Souberam também que um rapaz, filho dos senhores da fazenda vizinha, havia morrido e era o homem de quem a sinhazinha gostava. Uma escrava foi à senzala e contou. A sinhazinha estava se encontrando com o filho do vizinho perto do rio. Naquela tarde o senhor a seguiu. Depois de 1 hora ele voltou com a sinhazinha, que chorava desesperada. Ela foi trancada no quarto. À noite o fazendeiro vizinho, com os seus empregados, saíram procurando o moço e o acharam morto, com uma pancada na cabeça. Na casa grande está uma confusão. O senhor bateu na Onofra, a escrava cozinheira, somente porque queimou a carne. A sinhá a defendeu gritando, não desconte nela, pare de bater. Onofra ficou machucada, dizendo que a sinhazinha está grávida. Os pais do moço morto desconfiam do nosso senhor, mas não há provas. Ninguém sabe o que de fato aconteceu. Houve alguns comentários. Uns achavam que o senhor matou o moço que estava enamorado de sua filha. Outros opinavam que os dois brigaram e que ele caiu, bateu na cabeça e morreu. Dias depois ficaram sabendo que o senhor e a família iam viajar. Passaram os tempos na cidade, na casa de um irmão da sinhá, e que a sinhazinha iria para o convento. Ninha comentou: todos têm problemas. Os brancos, para terem filhos, precisam casar, dizer sim na frente de um padre, um homem que, segundo eles, representa o Deus deles.
Não é estranho o Deus deles ter representantes? Perguntou Miguel. Também acho estranho, mas eles não respeitam esse Deus, não fazem o que ele manda. Estou com pena da sinhazinha, ela gostava do moço vizinho, e ele dela, mas o pai não deixou eles ficarem juntos. O rapaz morreu e ela vai para o convento. Certamente o seu filho será um enjeitado, será doado, e ela ficará presa naquele lugar que deve ser ruim como a senzala. Esses brancos fazem muitas coisas erradas, opinou Bibão. Por que a sinhazinha não pode ter o filho aqui na fazenda? Por que o senhor não deixou que a filha ficasse junto do moço que amava? A coitada é branca, mas sofre sem tirar saudades da família, dos amigos e do seu lar, igualzinho como alguns escravos sentem. Os senhores viajaram e o feitor mal ficou responsável pela fazenda. A primeira ordem foi para trabalhar mais horas e os escravos servos foram para a lavoura. Trabalhariam lá até os senhores voltarem. Arrogante, esse feitor começou a usar o chicote até para dar ordens. Xingava muito, ofendia os escravos, caçoava de todos. Miguel entristeceu-se, mas continuou obediente. Um dia na lavoura, somente porque não entendeu o que ele lhe disse, perguntou: Como é? O feitor lhe deu uma chicotada no rosto que atingiu os braços, sangrou a sua face esquerda e fez vergões nos braços. Ninha à noite fez emplastos. Ele colocou no local dolorido e queixou-se. Como dói a chicotada! Não sei como sobrevive um escravo que recebe castigo no tronco. Sabá trabalhava direito, escutava as ofensas quieto, mas os seus olhos brilhavam de ódio. Numa noite ele falou: Estamos pacíficos demais. Não existe motivos para esse feitor nos tratar assim. Vamos morrer de exaustão. Ele é muito mau. Por que bater no Miguel somente por não ter entendido o que ele falou? Por que nos xingar assim? Ninguém falou, mas a revolta tinha se espalhado. Sempre Bibão ou Ninha diziam alguma coisa para acalmar os demais. Sabá olhou para todos. Sentiu que aquele era o momento de colocar o seu plano em prática e perguntou baixinho: Alguém sabe onde ir ao rio em que a sinhazinha ia se encontrar com o vizinho? Eu sei, respondeu Bibão. Mas para que você quer saber? Rio sempre vai a muitos lugares. Ele é grande. Sabá quis saber. Você está muito interessado. O que está pensando? Perguntou Ninha. Para fugir, tem de planejar, respondeu ele. Acho que se descermos pelo rio, iremos para algum lugar. Caminhar pela água não deixa pistas e teremos água para beber. Você está dizendo nós? Você quer fugir com todos? Indagou-lhe Bibão. E por que não? Por que ir sozinho? Podemos planejar, unidos teremos mais força. Devemos aproveitar agora que os senhores estão viajando. E começaram a planejar. Por várias noites conversaram baixinho e concluíram. Na noite escolhida, 5 subiriam no telhado, abririam um buraco, sairiam, atacariam os empregados vigia, prenderiam-no, abririam o portão e quem quisesse poderia ir com eles. Pegaria todos os alimentos que conseguisse, desceria o rio e chegaria ao mar. E lá no mar, o que irão fazer? Perguntou Ninha. Você, Ninha, é covarde, exclamou Sabá. Prefere ficar aqui e ser humilhada. Vamos fugir. É melhor morrer tentando do que viver na senzala.
Se o rio vai a muitos lugares, com certeza encontraremos um para morar em liberdade. Se chegarmos ao mar, um rio muito grande, acharemos um local para nos esconder. Miguel conversou com Nerso e Bastião. Eu não vou. Não gosto de muita água e pelas margens do rio existem muitas fazendas, senhores e feitores. Decidiu Miguel. Pois eu vou, afirmou Nércio. O rio passa pela fazenda em que eu morava. Vou encontrar a minha família, a Florzinha, e eles poderão fugir conosco. Será que existe somente um rio? Perguntou Bastião. Acho que sim. Por que iria ter mais? Falou Nércio. Eu também não vou, decidiu Bastião. Chegou o momento da fuga. Será esta noite, anunciou Sabá. Miguel sentiu um frio na barriga. Os que iriam se preocuparam, despediram-se dos que iam ficar. Permaneciam os escravos mais velhos, algumas crianças, Ninha, Cipó, Bastião, Lúcida e Miguel. Os 5 homens saíram pelo telhado e logo depois o portão foi aberto. Vamos esperar uns instantes por Sabá, que foi verificar se o caminho está livre e já volta, falou Bibão. Sabá voltou, estava alegre, deu uma arma a Bibão, ficou com a outra e saíram rápido. Os que ficaram na senzala escutaram 2 tiros, mas não voltou ninguém. Quando o sol despontou, Ninha saiu da senzala e foi ver o que tinha acontecido. Voltou ofegante, chamou Bastião, Miguel e Cipó num canto e pediu: Fujam rápido, pegue suas roupas, as que ficaram, levem esses alimentos e vão por este lado. Vocês devem passar pela lavoura e seguir rumo à montanha. Encontrarão um riacho. Entrem na mata subindo sempre até uma cachoeira. Do outro lado dessa queda d'água existe um outro monte, chato. Lá existe um quilombo. Quilombo é onde os escravos fujões se reúnem, vivem em liberdade. Sei disso porque escutei o meu pai, o senhor velho, falar. Por que quer que fujamos? Perguntou Cipó. Sabá atocaiou o feitor mau e o matou. Os tiros que escutamos, 2 empregados morreram. O vigia está preso no tronco e um outro empregado foi avisar o senhor e buscar ajuda. Com as mulheres, crianças e velhos, os brancos não terão coragem de fazer nada, mas com vocês 3, não sei. Temo que os torturarão. Fujam. Direi aos outros que vocês foram pelo rio atrás dos fujões. Sabá abusou. Não devia ter matado. Serão caçados como animais selvagens. Fujam. Os 3 correram. Pegaram o que puderam, disseram aos outros que iam descer o rio. Saíram da senzala e fizeram o trajeto indicado por Ninha. Atravessaram a lavoura, encontraram o riacho e à tarde começaram a subir a montanha. Pararam de andar somente à noite. Escolheram para dormir um barranco alto. Os 3 estavam com medo. Não queria fugir, falou Cipó, mas acho que sair da senzala, da fazenda, foi melhor para nós. Ninha nos protegeu indicando este caminho. Ela não contou a Sabá como chegar ao quilombo, porque muitos indo para lá seria perigoso para os que estão nesse esconderijo. Sabá é tão mau quanto o feitor. Matou os 3 e com certeza matará mais. Fará um rastro de sangue por onde passar. Por que vocês não quiseram ir com Sabá? Perguntou Bastião. Não fui, respondeu Cipó, porque o meu pai tentou fugir e morreu no tronco. Recebeu chicotadas por 3 dias para morrer lentamente.
Minha mãe sofreu muito e nos fez prometer, eu e 2 irmãos, que nunca iríamos fugir. Eu, disse Miguel, tive medo de Sabá. Não quero fazer maldades. Acho que uma fuga em massa não dá certo. Serão perseguidos e mortos, com certeza. Acho também que Sabá usará seus irmãos de raça como iscas para conseguir fugir. Saí com vocês da fazenda porque achei que Ninha tinha razão. O senhor virá, interrogará os que ficaram. Eles dirão que os fugitivos foram para o rio. Ele não terá coragem de torturar os idosos e nem as crianças. E talvez não faça nada a Ninha, que é a sua meia-irmã. Mas a nós 3 com certeza nos castigaria por estar com raiva ou nos faria trabalhar até morrermos de exaustão. E você, Bastião, por que não fugiu? Acho também que eles serão perseguidos e mortos. Mas não fui porque Sabá e os que ficaram amigos dele queriam me fazer de mulher. Se não fizeram, foi porque Ninha me protegeu. Bastião chorou. Não chore, Bastião. Eu não falo a ninguém o que aconteceu com você. Para onde vamos e ninguém ficará sabendo, disse Miguel. Eu juro que guardo segredo, prometeu Cipó. O que é isso, juro? Perguntou Miguel. Quando a gente jura, não fala mesmo, respondeu Cipó. Não é mais fácil dizer não faço ou faço? Falo ou não falo? Perguntou Miguel. Acho que sim. Na fazenda em que eu morava antes, costumávamos jurar. Aprendemos com os brancos, explicou Cipó. O importante, Bastião, disse Miguel, é que agora somente eu e Cipó sabemos e não vamos falar, e você não precisará se envergonhar desse castigo desumano. Vamos agora tentar dormir. Está esfriando. Vamos ficar perto e descansar. Amanhã, logo que o sol despontar, voltaremos a caminhar. Cansados, dormiram. A revolta marcou a fuga da fazenda. Sabá, com os 4 homens, os mais fortes e jovens, desceram cuidadosamente pelo telhado. Sabá afastou-se enquanto os outros silenciosamente aproximaram-se dos empregados que fazia a ronda. Pego de surpresa, não reagiu. Eles o amordaçaram, amarraram e colocaram-no no tronco. Pegaram a sua arma e abriram o portão. Sabá foi à casa do feitor mau. Fez barulho perto da casa dele. O feitor, depois de perguntar quem era e não obter resposta, sarcástico, pensou que era um escravo querendo roubar. Imaginou o castigo que daria a esse negro. Ao sair, pediu à mulher que fechasse a porta e não abrisse até que voltasse. Pegou a sua arma e saiu, indo para o lado de onde escutara o barulho. Sabá, que estava escondido, deu um pulo atingindo com os pés as costas dele. Desarmou-o e puxou tanto seu braço direito para trás que o quebrou. Aproveitando que o feitor ficou tonto, Sabá rápido pegou a faca que estava na cintura dele. Puxou a sua língua, cortou-a, furou seus olhos e depois o feriu. Rasgando seu abdômen, falou somente: esse castigo nem você, feitor, que é muito mal, imaginou. Rondou com ele para que perdesse o rumo. Arrastou-o por alguns metros, deixou-o no chão e pegou as suas armas. Sabá correu de volta para a senzala. O feitor, sangrando, sentindo dores terríveis na completa escuridão, e nem conseguir falar, tentou se levantar. Mas caía, pois esbarrava nas árvores. Sua mulher escutou um barulho, mas pensou que era o marido, que pegara o escravo ladrão e dormiu tranquila. O feitor arrastou-se, machucando-se mais.
A perda de sangue enfraquecera-o tanto que ele entrou em agonia. Morreu 5 horas depois de madrugada. Esperava pelo seu desencarne alguns espíritos que queriam vingar-se dele e que acharam pouco o que ele sofreu. Maldades atraem maldades. O feitor, revoltado, sentiu muito ódio dos negros e de Sabá, pois reconheceu a voz do seu assassino. O ódio une esse feitor e Sabá ainda se odeiam. Ora um é carrasco, ora vítima. Essa situação perdurará até se perdoarem e aprenderem a se querer bem. O feitor recebeu uma parcela da reação das muitas crueldades que fez. Os escravos fujões saíram da senzala rumo ao rio. Embora tivessem combinado ir em completo silêncio, o grupo era grande, com 52 pessoas. Um tossiu, outro pisou em galhos e acabaram fazendo barulho. 2 empregados saíram de suas casas para ver o que era, e Sabá, que sabia atirar, de posse da arma do feitor mau, atirou e os matou. Em seguida, pegou as armas dos empregados mortos, mandou o grupo correr sem se importar com o barulho. Chegaram ao rio. Iam entrar na água, mas Sabá ordenou: com a morte daqueles 2 brancos, eles vão saber que fomos para o rio. Não precisamos nos atrasar para despistá-los. Vamos mais rápido pela trilha. Andaram ligeiro. De madrugada chegaram a outra fazenda. Sabá pediu silêncio. Vamos libertar esses nossos irmãos. Como ainda não sabem que fugimos, podemos pegá-los de surpresa. O sol ainda demora a sair. A senzala está iluminada por fora por tochas. Quem quer ir comigo? 3 se apresentaram. Vocês continuem caminhando, nós os alcançaremos, ordenou Sabá. Vamos pegar o vigia, desarmá-lo e amarrá-lo. Abriremos a senzala e os convidaremos a fugir. Quem quiser poderá vir conosco. A senzala ficava próxima ao rio. Sabá e os 3, com cuidado, entraram na fazenda. Foi fácil desarmar o vigia, mas Sabá o matou com uma facada no peito. Pegou suas armas e a chave e abriu o portão. Ele entrou e falou: somos fugitivos da fazenda vizinha. Estamos seguindo o rio. Matamos o vigia. Quem quer vir conosco? Os negros acordaram assustados e muitos desejosos pela liberdade levantaram rapidamente para segui-los. Venham depressa e em silêncio absoluto. Vamos subir o rio. Saíram em um grupo de 23 escravos, todos homens, e um deles trancou o portão da senzala e explicou: vou trancar e levar a chave para que nenhum dos que ficaram saiam agora e possam nos delatar. Vou jogar a chave no rio. Amanhã cedo eles vão demorar mais tempo para abrir e saber da fuga. Andaram rapidamente e logo se encontraram com os outros. Você falou que íamos subir o rio e estamos descendo, disse um escravo. Os feitores de manhã vão perguntar para onde fomos e eles dirão que nos ouviram dizer que subiríamos, respondeu Sabá. Eles nos acharão logo, disse o escravo, já arrependido de ter fugido. Não se os enganarmos, disse um outro escravo dessa última fazenda. Sabá gostou deste outro e perguntou: como você se chama? E o que nos sugere? Chamo-me Zefo. Conheço bem essas terras. Logo mais encontraremos um bebedouro onde o gado vai tomar água. Se entrarmos na água fingindo atravessar o rio, nossos rastros se confundirão com os dos animais. Do outro lado, nos dividiremos em vários grupos. Um finge subir,
outros como fossem em linha reta e alguns como se fossem voltar. Mas todos voltam e entram no rio, e desceremos. Logo mais abaixo existem muitas pedras. Subiremos nelas e nos esconderemos até a noite. Amanhã continuaremos a descer o rio. Sabá gostou da sugestão e deu ordens para fazerem o que Zefo falou. Logo encontraram o bebedouro, dividiram-se em grupos, andaram por ali, voltaram ao rio e desceram até as pedras. Escutaram latidos de cães ao longe. Já estão no nosso encalço. Vamos nos esconder numa gruta lá em cima, disse Zefo, apontando para uma pedra grande. Entraram todos na gruta, estavam cansados, molhados e famintos. Dividiram os alimentos que trouxeram e descansaram. Sabá aproximou-se de Zefo. Quem já está atrás de nós deve ser os empregados da fazenda de vocês. Estou pensando em enfrentá-los numa emboscada. Você sabe quantos são? Devem ser uns 5 empregados, estão armados e com 8 cães da fazenda que podem até matar com as suas mordidas. São terríveis. O dia já está claro, falou Sabá. Podemos enfrentá-los porque, senão, eles nos acharão logo. Vamos surpreendê-los. Os brancos não estão acostumados a serem atacados. Acho que vão nos capturar. Não esperam de nós um enfrentamento. Notei que logo debaixo do bebedouro o rio se estreita, e nas margens há muitas árvores. Você, eu e mais alguns homens podem ir lá, nos esconder e com as armas que temos, vamos surpreender e matar os cães e os brancos. Se formos pegos como fujões, o castigo será um. Mas como assassinos será outro, muito pior, falou Zefo. Escravo é escravo e castigo é castigo, exclamou Sabá. Para fugir tivemos que matar em nossa fazenda. E matei o vigia de vocês. Eu vou. Não ficarei esperando por eles aqui. Falou alto o plano dele. Todos aprovaram e ele perguntou: quem quer vir comigo? Dividiremos as armas. Zefo, com 8 negros, disseram que iriam. É melhor morrer lutando do que no tronco. Vamos, pode dar certo, exclamou Zefo. Peguem essas armas, ordenou Sabá. Vamos dividi-las. Peguem também um pau. Vamos depressa. Virou-se para um amigo dele e pediu: você fica, e se não voltarmos, tente à noite descer o rio. Se forem pegos, coloquem a culpa em nós, em mim. Fiquem quietos aqui. Saíram e rapidamente chegaram ao estreito do rio. Dividiram-se. Uns ficaram de um lado e outros do outro. Não esperaram muito. Ouviram os cães latindo perto. Os animais já o haviam farejado. Como os cães foram para um lado do rio e outros foram para o outro, os empregados que estavam a cavalo dividiram-se também e foram surpreendidos. Receberam pauladas na cabeça, facadas e até tiros. Zefo tinha razão, eram 5 empregados, confiantes e armados com 8 cães. Todos foram mortos. Também morreram Zefo, Bibão e outros 2 negros. Vamos pegar tudo deles, ordenou Sabá. Vamos levar as roupas, armas e os cavalos. Os mortos ficarão aqui. Ágeis, montaram os cavalos, desceram o rio e foram para a gruta. Sabá contou com satisfação o ocorrido.
Todos ficaram esperançosos. Quem de vocês conhece a região? Perguntou Sabá. Eu conheço tanto quanto Zéfo, respondeu um jovem. Por aqui não há mais fazendas, podemos descansar e continuar descendo o rio. Umas horas de caminhada e chegaremos ao outro rio, que é muito grande. Se acharmos umas canoas, podemos descer em segurança. Os brancos tinham alimentos que iriam comer mais tarde. Pegamos deles e vamos repartir, falou Sabá. Vamos descansar, mas somente por umas 2 horas. Depois voltaremos a caminhar e descer pelo rio. Se alguém quiser ir para outro lugar, pode. Aconselho, se forem pegos, a dizer que somente eu dei ordens e que desci o rio. Isso evitará que sejam torturados. Os que quiserem poderão ficar aqui nesta gruta. Acharão alimentos nas árvores. Além disso, há peixes e outros animais. Podem também entrar na floresta ou irem pelo outro lado, em que não existem fazendas. Conversaram e decidiram em grupos. 12 decidiram que entraria no mato. Outros 5 que iriam para o outro lado do rio, onde não havia fazendas. Nércio, que queria encontrar a sua amada, e achando que o local em que morava antes ficava do outro lado do bebedouro, resolveu sozinho subir o rio até lá, ficar escondido, entrar na fazenda e libertar todos. Decidido, concordou Sabá. Podem ir e boa sorte. Vamos todos sair da gruta. Eu com esses negros que são guerreiros, que defenderão vocês. Iremos a cavalo, para não nos cansarmos se tivermos que lutar. O descanso foi rápido. Despediram-se e saíram da gruta. Sabá queria mesmo era confundir os perseguidores. Sabia que poucos do grupo conseguiriam de fato fugir. Como os empregados não iam voltar, e com o seu senhor informado da fuga, os 2 fazendeiros iriam com certeza contratar capitães do mato, pessoas treinadas para persegui-los, e muitos morreriam. Antes a morte que a escravidão, pensava ele. Na fazenda, os tiros deixaram todos em alerta. E os outros 2 empregados, ao sair de suas casas, viram os negros saírem. Com medo, ficaram quietos. Quando viram que os foragidos afastavam-se, foram chamar o feitor mau e a mulher dele, e disse que ele saíra atrás de uns escravos. Foram à casa grande, e lá tudo estava normal. Os 2 não quiseram ir sozinhos atrás dos escravos. Então, com cautela, foram para o local onde haviam sido dados os tiros e encontraram os 2 empregados mortos. Resolveram que um deles iria imediatamente à cidade informar o senhor. Ele arriou um cavalo e partiu rápido. O outro empregado esperou amanhecer e, quando o sol despontou, cauteloso, andou pela sede. Encontrou o feitor mau morto e o vigia amarrado no tronco. Ninha também viu. Ela então correu e pediu para os 3 fugirem, e os que não quisessem participar da aventura ficassem quietos na senzala. Os 2 empregados aguardavam o senhor, que veio de tarde, mandou enterrar os mortos e foi à senzala. Lá conversou com os negros que ficaram, e eles o informaram que os fugitivos haviam descido o rio. Vocês estão me contando tudo? Por quê? Quis saber o senhor. Combinamos isso, respondeu Ninha. Nós não quisemos fugir.
Não queremos ser castigados e resolvemos falar tudo o que sabemos. Eles decidiram fugir à noite. Subiram no telhado, abriram um buraco, destrancaram o portão e saíram. Escutamos tiros, tivemos medo, mas não voltou ninguém. Soubemos pelo empregado que veio aqui o que aconteceu na fuga. Eles falaram para onde iriam? Perguntou o senhor. Que desceriam o rio até encontrar o outro maior, respondeu Ninha. O senhor estava com raiva pelo prejuízo que teve com aquela fuga. Olhou para Ninha, não gostava dela, mas sabia que ela era sua irmã e que o pai o fez prometer que a libertaria. Sentiu que eles diziam a verdade e ordenou: já que ficaram, vão trabalhar. Não vou mais fechar o portão, e nem terão mais vigias. 3 de vocês vão para a casa grande, limpam-na e façam um jantar. Dividam-se, cuidem da horta e dos animais. Por enquanto, não vão para a lavoura. Saiu. No portão da senzala, esperava um empregado da fazenda vizinha que o informou. Seus escravos fujões entraram na nossa senzala e libertaram os negros, mataram o vigia e fugiram descendo o rio. Meu patrão mandou avisá-lo que já mandou 5 homens atrás deles, com os nossos cães. Trarão os fujões até amanhã. Diga a ele que lhe agradeço. Saíram conversando. Ninha ficou aflita e sofria antecipadamente pelos castigos que teriam. Mas no outro dia os escravos não retornaram. E à noite o senhor foi à fazenda vizinha e foi tranquilizado por seu amigo. Meus homens o trarão de volta. Eles estão armados e com cães. Ganhei de presente, falou o senhor, um negro, Sabá, que fugiu muitas vezes. Ele é o demônio em pessoa. Matou o empregado de forma cruel. Usamos de crueldade com eles e quando os negros têm oportunidade agem também de modo cruel. Não se preocupe, não há como estes escravos escaparem. Os fujões pegaram as armas dos empregados. Eles não sabem usá-las, disse o fazendeiro. Acho que Sabá sabe. Depois eles estão com facas, falou o senhor. Não vejo motivos para nos preocuparmos, mas se é para tranquilizá-lo, eu vou mandar 2 empregados atrás dos outros amanhã cedinho. E para surpresa geral, os 2 empregados acharam os cadáveres no estreito do rio. Voltaram correndo. Então os 2 fazendeiros foram à cidade contratarem 20 homens, muitos deles capitães do mato, para perseguir os fujões assassinos. Todos os fazendeiros da região foram avisados do acontecido e ficaram atentos. Nércio subiu pela margem do rio até o bebedouro. Atravessou e logo viu a fazenda da qual se aproximou, com cuidado. Não a reconheceu. Não era a fazenda em que morava anteriormente. Decepcionado, pensou entristecido. E agora? O que farei? Separei-me deles que devem estar longe. É melhor descer o rio. Tentou alcançá-los. Mas um empregado viu-o e atirou. Nércio desencarnou com um ferimento no peito. Os 12 que entraram na mata, depois de 2 dias caminhando com dificuldade, discutiram e se separaram em 2 grupos de 6. Um grupo entrou pela floresta, acharam um bom esconderijo, uma gruta, e não foram capturados. Os outros 6 acabaram voltando ao rio. Foram pegos e retornaram à fazenda.
Os que atravessaram o rio para um lugar que, segundo lhes disseram, não existiam fazendas, caminharam muito e encontraram um pequeno sítio. O dono, um senhor interesseiro, deixou-os ficar, trabalhariam para ele e em troca teriam abrigo e alimentos. Puderam construir suas casas e foram bem tratados em comparação com seus modos de vida anteriores. O grupo liderado por Sabá desceu o rio, escondendo-se durante o dia e caminhando à noite. Chegaram ao local onde os dois rios se encontravam. Sabá falou: Acho que aqui, amigos, teremos de nos separar. Ali estão duas canoas amarradas. Vou roubá-las e descer o rio com elas. Escolherei quem irá comigo. Vou sortear 10 para ficar com os cavalos, 2 para cada animal, que irão pela margem. O restante do grupo deve optar por entrar na mata ou descer o rio caminhando pelas margens. Sabá escolheu 4 homens que sabiam lutar e uma moça para irem com ele. Dividiu as armas, sorteou os que iam ficar com os cavalos. Novamente se dividiram e se despediram. Vou aguardar a noite para descer o rio, informou Sabá. Não façam ruído. Se acharem canoas, roubem-nas e boa sorte. Os sorteados para irem a cavalo partiram logo. Acabaram se separando. Um deles assassinou o companheiro, achando que sozinho teria mais chance. Dos que fugiam a cavalo, somente 2 foram capturados. 5 que caminharam pela margem entraram na mata e semana depois encontraram um quilombo. Dos que restaram, alguns ou foram mortos ou capturados. E dentre os que voltaram à fazenda, uns foram mortos pelos castigos recebidos, principalmente os da fazenda vizinha. Com cautela, Sabá e os companheiros escolhidos para irem de canoa aproximaram-se dela e viram uma casinha perto da margem, que era do proprietário. Os escravos fujões entraram lá escondidos. À tardinha pegaram tudo o que acharam que iam precisar e à noite saíram. Preparem-se, amigos, para remar. Subiremos o rio, ordenou Sabá. Como? Você falou que íamos descer, exclamou um deles. Se alguém deles for capturado, dirão o que sabem, que descemos o rio e ninguém achará que subimos, explicou Sabá. 3 em cada canoa remaram e subiram o rio. Ao clarear o dia, esconderam-se, descansaram e, ao escurecer, continuaram a remar. Fizeram isso por 5 noites. Não vimos ninguém pelo rio, falou Sabá. Estamos longe, vamos ficar esta noite aqui e descansaremos mais. Mas naquela noite 2 deles começaram a discutir, brigaram, e um foi morto e o outro ficou muito ferido. No outro dia cedo, Sabá decidiu: Vamos enterrá-lo, e você que foi ferido não poderá ir conosco, ficará aqui. Quer que o mate? Não, pode deixar, respondeu o ferido. Furaram uma canoa, afundaram-a e deixaram o ferido, que desencarnou 2 dias depois. Os 4 subiram o rio por mais 2 dias. Acharam um local muito bonito e resolveram ficar por ali. Fizeram uma casinha e se organizaram. Alimentos ali eram fartos, pescavam e caçavam. Mas Sabá era irrequieto. Queria aventura, resolveu deixar os 3 e partir. Desceu o rio sozinho, passou no local onde os rios se encontravam e continuou descendo até uma vila à margem do rio.
Parou e andou pela vila. Foi a um local onde vendia de tudo. Trocou uma arma por alimentos. Quis comer algo com sal. Um capitão do mato foi avisado, e ele veio ver o negro estranho que estava marcado no rosto como fujão. Sabá não gostou de ser interrogado e atirou no homem, matando-o, mas acabou sendo morto com vários tiros por outros 2 brancos. Seu espírito foi levado por desafetos para o umbral. Os escravos capturados foram devolvidos, castigados, marcados e voltaram para a senzala. Na fazenda, o senhor não quis castigá-los muito. Precisava de trabalhadores. Ninha cuidou deles. Foi uma experiência ruim. Os que fugiram continuaram com sua vida miserável, e os que voltaram sentiram-se mais infelizes ainda. Como não sabiam quem havia morrido ou conseguido fugir, os que não voltaram o senhor deu por perdidos. Mas ninguém desconfiou que 3 deles tomaram outro rumo, indo para as montanhas e não para o rio. Aguardem, a história continua.